Começando a sexta edição do EV Campus Cast, e hoje eu vou receber um grande amigo, influenciador digital para o agronegócio com mais de 1 milhão de seguidores em suas redes sociais. Ele que era produtor e se tornou influenciador. Seja muito bem-vindo, meu amigo João Perobon. Fala, Vanderlei. Muito obrigado, é um prazer estar aqui hoje. Vamos prosear, vamos falar um pouquinho aí da nossa lida. Mais 10 anos nas redes. Eu abri um pouco da Mata Atlântica aí da influência digital do agro. Bora pro papo. Mais de 10 anos nas redes sociais. João Perobon, que se tornou a voz do agronegócio. João, você já era produtor rural, mas se tornou a voz do agro. Quando você percebeu que o agro precisava de alguém que falasse? Cara, foi meio que do nada, assim. Né? Eu sou formado em engenheiro de produção, me formei em 2014, bem numa época de uma crise econômica braba. E eu voltei para a lavoura. Na verdade, não cheguei a sair, porque a gente que trabalha com lavoura, você sabe como que é, né, Vanderlei? A gente nunca sai, a gente está sempre ali, mesmo que saia para estudar e tal, mas está sempre acompanhando a lida. E eu voltei recém-formado, voltei para o campo, mandando currículo. E na época eu era muito conectado, gostava de assistir muito YouTube, né? Naquela época o YouTube era a rede social da vez, né? Hoje está bem esparramado, né? O pessoal faz muito TikTok, muito Instagram, né? Mas o YouTube também tá aí forte. Mas na época não tinha essas redes sociais rápidas. E eu gostava de ver vídeo e tal. E falei, nossa, eu acho que eu vou comprar uma câmera, vou começar a fazer vídeo do agro. Mas na verdade não é nem do agro, é do meu dia a dia. Na época minha família plantava cana. Hoje eu já planto soja, já mudou, né? Mas na época minha família plantava cana, eu comprei uma câmerazinha e comecei a gravar. Só que hoje a rede social tá infestada de vídeos rápidos, né? Sim. E há 10 anos atrás, para a gente começar a gravar, você tinha que saber fazer uma ediçãozinha bonitinha, um vídeo um pouco mais longo e tal. Daí eu comecei a estudar, ver alguns vídeos no próprio YouTube de edição, e fui aprendendo a mexer com isso. Eu mesmo gravava e editava. Mas era um hobbyzão, sabe? Eu nunca pensei que a gente ia ter público agro para assistir esse tipo de conteúdo. Até porque naquela época nem o produtor usava o WhatsApp para resolver seus problemas, negociação, enfim, que hoje é muito comum, né? Hoje está todo mundo conectado. E assim eu comecei, como um hobby, gravando meu dia a dia, e foi muito legal porque ao mesmo tempo que não tinha o público, mas também não tinha ninguém que fazia, né? Então, acho que os vídeos do agro que começou o pessoal a assistir foram os meus mesmo, há 10 anos atrás, cara, em 2015 isso. Com toda certeza. Inclusive o João, ele é um dos influenciadores digitais que mais converte venda quando faz as suas publicações com as empresas que trabalham com ele. João, você sempre falou produtor do zero, né? Produtor rural do zero. O que isso significa na prática? Por que esse título, produtor rural do zero? Porque assim, quando eu comecei a fazer os vídeos, a minha família é uma família que eu não comecei do zero né? Na verdade já vinha uma linha, né, meus bisavós, avós, meus pais, enfim, né? Mas eu comecei do zero a plantar grãos, né? Então lá, eu sou do interior de São Paulo, lá predominantemente é cana de açúcar, devido às usinas, né? E a minha família é mais de 100 anos plantando cana. E a internet começou a abrir portas para mim naquela época. Então, meus vídeos do YouTube começaram a ter um certo alcance. Algumas empresas começaram a entrar em contato. Primeiramente, não eram nem as empresas, mas profissionais e as empresas. E durante algumas visitas falavam, João, seu solo está degradado. Quanto você está colhendo de cana? Né? O seu problema é esse. E a gente que vem tradicional de uma família que faz aquilo há muito tempo, você pega aquele jeitão e é muito difícil mudar, né? Sim. Principalmente quando é uma família tradicional e tal. E daí eu comecei a perceber que realmente eu precisava mudar, cara. Ou eu mudava, ou eu não ia colher mais. Eu ia começar a ter que mudar realmente de segmento. Pensar nessa questão da minha formação, né? E os vídeos fez com que eu ficasse na lavoura por causa disso, porque os vídeos começaram a dar certo. Eu falei, poxa, tá dando certo. Eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo na internet e vou tocar a lavoura. E daí, como que surgiu essa questão do zero? Foi por causa disso. Quando eu percebi, eu dei de cara com esse problema, e eu precisava plantar grãos para fazer uma rotação, enfim, estava muito começando a famosa rotação de cultura com soja na área de cana, que hoje em dia é muito comum.
E eu falei, eu vou começar a mexer com isso. Então eu comecei do zero a plantar grãos. Grãos, na área que era de cana. Na área que era de cana. Então eu aprendi realmente do começo, porque eu não sabia nem pôr uma semente no chão, né? Eu era uma família que plantava cana. Cana. Né? E é muito interessante porque você deixa evidente em todas as suas postagens essa proximidade sua com a família, né? Você mostra muito a Lara, tua esposa, você mostra bastante os seus pais, você mostra toda a sua família e isso é evidente que todos trabalham juntos, você mostra muito isso. Mas eu queria saber como que foi esse poder do ambiente, porque você tinha uma família que tradicionalmente plantava cana. Sim. E você trouxe então o grãos para dentro da família, na lavoura da família. Como que foi esse poder do ambiente do seu pai confiar no João Pierobon, que estava chegando agora e falando, pai, calma lá, a gente planta cana a vida inteira, mas agora vamos tentar mudar e trazer a soja. Eu acho que eu sempre fui um pouco visionário, vamos dizer assim, porque acho que não foi nem a questão do poder do ambiente, mas acho que foi o poder da internet. Eu já segui alguns outros influenciadores de outros segmentos, e eu vi o que a internet estava fazendo com eles. Então, como é sempre difícil você mudar uma cultura que vem de anos e anos, principalmente dentro da família, e eu, além de mudar de cultura, estava passando pelo processo de sucessão familiar, que já é um processo brabo, né? Então imagine passar pelo processo de sucessão familiar com a mudança de cultura. Eu comecei, eu até brinco, né? Comecei a me pegar para lá da ponte. Então, quando eu chegava com as ideias para minha família, olha, eu vou plantar soja. Eu não chegava com uma ideia crua. Eu já chegava, eu vou plantar soja, mas eu já tenho a semente, eu já tenho o fertilizante, eu já tenho o defensivo. Fulano vai plantar para mim e eu vou fazer nessa área para me aprender. Então, eu chegava já com o churrasco pronto. Sim. Então, não tinha muito para onde meus pais irem, sabe? Eles, tá bom, você vai investir nisso daí, você já está com investimento, o risco é seu, né? E sempre com a ideia de que eu vou fazer uma rotação e depois vou voltar a plantar cana. Então, sempre foi essa a ideia. Eu vou fazer a rotação com a soja, 120 dias, eu volto com a cana. Então, foi esse poder da internet, eu falo assim, que eu procurei algumas parcerias, procurei os profissionais que conseguiam me ajudar, apresentei o projeto, isso há 9 anos atrás, e fui aos poucos colocando isso em prática. Na verdade, o poder da internet pode ter ajudado, mas o poder da decisão e principalmente o seu poder de convencimento e de fazer um projeto para levar para sua família. E daí eu quero pegar um gancho agora. Por quê? Nós sabemos que na sucessão familiar que está acontecendo agora, hoje em dia, nós estamos num momento onde tem muitos pais saindo do agro e os seus filhos entrando, né? É uma sucessão, é um momento de troca, né? Só que nós vemos que neste momento de troca existe muita briga, muito conflito. Por quê? Porque os filhos, geralmente, eles se apegam mais à crítica, a criticar o que o pai vem fazendo, do que a fazer algo construtivo. Levar uma ideia construtiva, como você falou. Eu já vou levar o bolo pronto. Eu não vou falar para ele, a tua farinha tem que mudar. Eu vou levar qual que é a farinha, qual que é o recheio, o que o pai tem que fazer para que mude a perspectiva para o futuro. E eu queria, então, nesse momento, João, que você falasse um pouco para esse público que está agora na sucessão. Qual que seria o melhor caminho, a melhor conversa e o melhor jeito para que tivesse uma sucessão com qualidade como você fez? Eu acho que o melhor conselho é um conselho difícil, tá? Porque a gente, quando a gente é mais novo, a gente tem as nossas ideias e o pessoal que é mais velho, tem a experiência, bate de frente com a gente fica meio revoltado, né? É normal da juventude isso acontecer, né? Mas eu percebo que às vezes é você tentar trazer a sua ideia para dentro da família como que essa ideia fosse da sua família. É difícil fazer isso. Sim. Mas essa história do bolo pronto que você falou já é um caminho muito bom, né? Porque você já traz soluções para os problemas, você não fica apontando aonde está o problema, né? Mas isso precisa de muita coragem. Então, acho que primeiramente a gente ter a vontade de fazer a coisa certa, né? Estudar as soluções dos problemas, porque também se só apontar o problema, isso aí você não vai resolver, né? E às vezes, muitas vezes, a pessoa que está lidando com aquilo no dia a dia, você acha que ela não vê aquele problema? Ela vê, mas às vezes aquilo não é prioridade para ela, né? Estou fazendo isso há tanto tempo, por que eu vou mudar, né? E é aquilo que você falou, não
tornar isso um problema ainda maior. Sim. Né? Virar um conflito ainda maior. Né? Sim. Acho que a gente tem que ceder um pouco da parte da gente também, para a gente entender o momento que a família está passando, que o seu pai está passando, enfim, e você somar ao invés de dividir, né? Então, eu acho que é por aí. Então, no meio desse caminho, então, o João ele é produtor rural, a família trabalhando com cana, o João chega com poder de convencimento, chega com um projeto pronto, mostra para o seu pai e para a sua família que aquele projeto tem viabilidade econômica e pode ser o melhor para o futuro da família. Ele insere nesse projeto também toda a influência digital com parcerias com empresas que vão trazer produtos para viabilizar ainda mais esse projeto, mas daí acontece o seguinte, tem a inserção da Lari nesse ponto, da esposa. E eu queria saber como que a esposa compartilha com o homem e ajuda o seu homem, o seu marido, em todo esse projeto. Qual que é a grandeza do papel da esposa? Eu acho que é escutar muito a gente, né? Porque quando a gente pensa um pouco fora da caixa, e você tem uma pessoa do seu lado que agregue, né, que te apoie, que te fala, vamos pra frente, né? Porque às vezes tem pessoas que não são assim. Também tem esposas que não são assim. Então, não é só o papel da esposa, mas o papel do marido também, vamos dizer assim. Os dois têm que estar junto e têm que pensar junto, né? A Lari foi muito importante para mim nessa fase. Ainda nessa fase a gente namorava, né? A gente não tava nem noivo ainda. Mas, assim, ela começou a ir em feiras comigo, né? Eu tinha algum compromisso para fazer, ela que ia comigo, e até hoje ela está comigo. A Lara era formada em cirurgia dentista, ela trabalhou 4 anos e aos poucos ela foi ganhando gosto pelo agro e também pela essa questão dos vídeos, enfim, né, de ser digital influencer, né, e me ajudando. E hoje ela está comigo em tudo, né, ela trabalha comigo, ela faz parte da nossa equipe, né? Ela é minha sócia hoje, né? Então, e ela sempre apoiou, sempre teve uma visão mais ampla do que acontece, até por causa da idade também, né? Então, os meus pais têm uma certa idade, eu mais novo, então a gente acaba vendo o que está acontecendo com a internet. Ela também começou a visualizar isso também, né? Por causa das oportunidades que a gente estava tendo. E eu acho que é isso, cara, é o companheirismo e trazer a esposa junto, né? O marido apoiar o que a esposa fala, né? Escutar o que a esposa fala e principalmente a esposa também apoiar nos projetos, né? E ver a viabilidade para isso, né? Mesmo quando as coisas parecem que não tá dando certo, mas acreditar que vai dar certo, né? Claro. A gente já conversou isso anteriormente, nós temos alguns pontos em comuns. A Pamela, minha esposa, também é formada em odontologia e também me apoia muito. E eu enxergo de uma seguinte forma. Hoje eu estava conversando com minha esposa e meus 2 filhos na mesa do almoço. E eu passei a semana inteira no show rural. E hoje eu consegui almoçar em casa. E o meu filho falou assim, pai, muito obrigado. Até me emocionou muito. Eu falei, por quê, filho? Obrigado pelo senhor estar saindo todos os dias para trabalhar, para trazer o pão para nossa casa. E eu falei assim, filho, o serviço mais importante de casa é o da sua mãe. E ela trabalha muito mais que seu pai. Mas eu agradeço muito você estar falando isso para mim. Mostra o seu coração e o seu caráter. A sua mãe é a base do nosso lar. Com certeza. O papai não consegue buscar o pão tranquilo e trabalhar e sair tranquilo se a nossa base não for sólida. Sim. Se vocês não estiverem bem, se vocês aqui em casa não estiverem contentes, felizes, tranquilos. E quem proporciona esta base sólida e essa tranquilidade para que o papai consiga ir trabalhar é a sua mãe. Então o trabalho mais importante da nossa família é o trabalho de base, é aquilo que solidifica a casa, é aquilo que deixa que todo o resto da casa, o telhado, a parede, a janela, tudo fique firme e levantado. É a sua mãe. Então eu vejo muito essa função da esposa, né? Dando edificação para a vida não só do homem, mas para a vida da família. Com certeza. Né? E eu vejo a Lari fazendo essa edificação, e está aqui, parabéns, Lari, muito bem feita, inclusive no momento que você precisou, e nós vamos falar mais sobre isso daqui para frente, no momento que você passou com as dificuldades que você teve na sua coluna, nos momentos de mais dificuldades que você teve para gravar vídeos, e eu vi inclusive que a Lari gravava vídeos para segurar a ponta na internet. Então eu vejo isso muito presente na sua família.
Entendeu? Com certeza. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Mas agora eu quero fazer uma pergunta para você que é a seguinte. Você hoje está no momento de influenciador e produtor. Correto. O João Pirobon hoje gasta mais tempo influenciando ou sendo produtor? Hoje eu gasto mais tempo nas redes sociais. Nas redes sociais. Com certeza. É um trabalho em conjunto, né, Vanderlei? Você tá também já faz quanto tempo já, Vanderlei, que você tá nas redes? 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses, você já pegou isso também, né? Você Já. vê que as redes sociais tomam muito tempo da gente, né? E como eu tenho essa... Eu falo que o João produtor faz o João influenciador. Mas o João influenciador é que faz o João produtor também, porque as coisas se casam, né? Eu não consigo ser influenciador do agro sem ser produtor, né? Mas a gente está sempre pensando em inovação, sempre pensando em coisa nova para o produtor, para encaixar com o influenciador, né? E vice-versa. Então a gente acaba sendo duas faces da mesma moeda, né? Mas as redes sociais acabam tomando mais tempo porque a gente tem que ser criativo todos os dias. Você sabe bem disso, como que funciona. E você gosta mais, lá no fundo, de ser reconhecido como produtor ou como influenciador? Cara, essa é uma pergunta boa. Eu nunca pensei sobre isso, sabe? Eu acho que como produtor que influencia, sim, mas não como influenciador. Eu venho numa geração de influenciador, há 10 anos, né? Aí na internet, que o pessoal via influenciador como o cara que faz dancinha, né? Então, hoje, o termo influenciador até começou a dar um pouco de orgulho na gente, mas eu lembro no começo lá, quando falava, é um agro-influencer, eu ficava pé da vida, sabe? Porque o pessoal linkava o influenciador com o cara que faz a dancinha. Sim. E, meu conteúdo não é esse, meu conteúdo é um conteúdo técnico e tal. Então eu falava, eu sou produtor de conteúdo, eu sempre me posicionei como produtor de conteúdo, né? Mas hoje está tão normal, a gente acabou pegando, né, essa função de influenciador digital. Mas eu acho que eu sou mais um produtor rural, produtor de conteúdo. Legal. Eu conversei ontem isso aqui com o Pimenta. Inclusive, a Nossa Senhora Aparecida está aqui no meio da mesa, porque quem colocou ontem, ela sempre ficava no nosso estúdio ao lado, e quem trouxe ela para o centro foi o Pimentinha. E eu falei o seguinte para o Pimenta. Falei, Pimenta, existe influenciador e existe desinfluenciador. Hoje no Brasil tem essas duas classes. Nós temos pessoas divulgando jogos online, Sim. jogos que levam as outras pessoas a ter prejuízo e a perder dinheiro, em custo apenas de benefício próprio, pensando no seu bolso. Eu mesmo já recusei patrocínio de R$200 mil por mês para divulgar jogos do Tigrinho. Então, nós temos hoje pessoas que desinfluenciam as outras a custo de um benefício próprio. E nós temos pessoas que influenciam as outras a fazer o melhor, a plantar do jeito certo, a ter mais rentabilidade, a ter um produto de qualidade na sua lavoura. E daí sim, vendo que existe essa diferença, eu me sinto orgulhoso de ser um influenciador. Com certeza. Influenciador para o bem, trazendo uma Nossa Senhora, trazendo religião, trazendo uma pessoa como você, João Pirobon, aqui para conversar, para defender a bandeira do agronegócio e para trazer informação de qualidade para todo mundo que está em casa. Então, eu vejo sim, com muito orgulho, que a nossa classe dos influenciadores para o bem, ela está sendo um pouco mais bem vista hoje em dia. Mas tem produtor que critica o influenciador. Você já foi criticado por algum produtor por ser influenciador digital? Criticado não, né? Mas assim, eu já escutei algumas pessoas falar, para você é fácil, porque você faz vídeo na internet, porque você tem parceria e tal. Às vezes as pessoas não têm a real noção de que isso é um trabalho, né? E generaliza também, né? Generaliza o influenciador que faz um conteúdo, um bom conteúdo, um conteúdo que influencia, com um influenciador que fala sobre tigrinho, por exemplo, né? Sim. Então, às vezes, põe no mesmo balaio. E isso eu não acho correto. Antigamente eu levava mais pro coração, mas hoje em dia, sabe, eu acho que o meu trabalho já está aí na internet há um bom tempo. Eu não sou o maior influenciador do agro nos números, mas eu tenho certeza que talvez na influência eu sou um dos maiores, tá? Porque como a gente está falando sobre essa questão de influenciar por bem, eu tenho mais de 2.000 vídeos no YouTube, e se for pegar todos esses 2.000 vídeos, tenho certeza que todos têm informação correta, todos têm informação para influenciar por bem, todos têm informação para agregar, né? Então acredito que
não é opinião de um ou do outro que vai falar, ai, né, você está no caminho errado. E, pelo contrário, eu acredito que a gente está muito no caminho certo, sabe? Eu tenho certeza que você tem algumas centenas de vídeos publicados nesses 10 anos. Vamos imaginar o seguinte, vamos se imaginar daqui 20 anos, tá? Um pouquinho menos, daqui 10 anos, 15 anos, você casado com a Lari e você tendo filhos, 2 filhos. E os seus filhos têm acesso aos seus vídeos, todos eles. Com certeza. Qual que é o vídeo que você queria que o seu filho assistisse? Nossa, que pergunta boa, hein? Cara, é um vídeo curto e, inclusive, é um vídeo que tá fixado no meu perfil. É um vídeo com acho que é o segundo com maior visualização no meu perfil. São 11 milhões de visualizações. Que é um vídeo que faz umas 3 safras já isso. Nós passamos por uma seca bem braba. Foi a primeira seca grande que eu peguei como produtor de soja, né? Que eu sou produtor recente de soja. E daí choveu tal, e a gente tava com a lavoura bem ruim e tal. E a minha família começou a agradecer a chuva, assim, a gente ficou emocionado e tal. E eu comecei a gravar bem esse vídeo bem assim, espontâneo, sabe? Sem falar nada praticamente, só a gente emocionado. E um vídeo rápido, acho que tem uns 40 segundos esse vídeo, e um vídeo que explodiu. Mas assim, eu acho que esse vídeo é legal para o meu filho assistir, não por fato da visualização, mas por fato do contexto. Eu acredito que as pessoas hoje em dia, principalmente o pessoal que está nas grandes cidades, as crianças, não tem noção do que é o agro, né? Não tem noção do que é o plantio, não tem noção de onde que vem as coisas, né? E os pais deveriam ter o compromisso de passar isso para as crianças, sabe? De poder esclarecer. E esse vídeo esclarece muito o que é o agro. Que o agro é família, que o agro é o que põe o prato de comida na mesa do povo, que o agro é que beneficia o que a gente está vivendo hoje com tecnologia, com segurança alimentar, enfim. E acho que esse vídeo representa muito isso, sabe? E também representa milhares e milhares de pessoas que trabalham com o agro e que sofrem todos os anos com isso, né? Que às vezes não é reconhecido pelo seu trabalho, sabe? Então você que está assistindo aqui está convidado para ir lá do @João_Pierobon com um N no final e assistir esse vídeo que está fixado no perfil dele. E depois vocês fazem um comentário lá no nosso YouTube do que vocês acharam deste baita desse vídeo. Se você quer comprar este boné aqui, ó, agora em fevereiro vai ser o lançamento. É um dos bonés mais queridos das redes sociais e da internet. Nós vamos lançar no meu perfil. Então, para você comprar, você já vai lá no @VanderleiCampos e fica ligado nos meus stories, porque eu vou estar falando por lá o dia do lançamento. João, agora nós vamos entrar no agro, tá? Propriamente dito, o raiz. E eu quero saber, produtor rural vai sobreviver nos próximos 10 anos? Se ele se transformar em empresa, sim. Se não, acho que não. O produtor rural que tem aquela cabeça dura, que não está aberto à inovação, que não está aberto à questão de gerenciamento, vai cair fora do mercado. Qual que é o maior problema hoje do agronegócio? Eu acho que o maior problema hoje do agronegócio é o produtor não pensar a longo prazo. Tem muito produtor que, apesar de estar muito tempo na agricultura, até porque só faz isso, ainda pensa muito no curto prazo. E quem pensa no curto prazo no agro não sobrevive, cara. Fala uma coisa para mim. Você, de novo, né? Você tinha uma família que plantava cana e você trouxe uma mudança de mentalidade. E toda vez que você traz uma mudança de mentalidade, você tem que trazer um preparativo, né? Um preparativo de estudo, onde você demonstra com números e com cálculos que esse novo rumo, essa nova posição é melhor. Você acha que ainda o produtor rural peca em conhecimento técnico financeiro? Eu acho, e muito. E por quê? Eu acho que tem muito a ver com cultura, sabe? A gente falou muito sobre cultura no começo do episódio. Por essa questão de transição, né? A gente também, quando a gente fala de sucessão familiar, tem um pouco disso, né? Porque às vezes o jovem vem com uma mentalidade, às vezes, de um gerenciamento melhor e vai mexer no vespeiro aí e acaba tomando uma barreira, né?
E eu vejo que muitos produtores rurais não têm esse controle financeiro, né? E por isso que depende tanto, às vezes, de financiamento, de dinheiro emprestado. E no movimento que a gente está tendo agora, com Selic alta, com taxas de juros alta, esse tipo de negócio começa a andar para trás, né? Não vai mais para frente. O produtor rural, na verdade, ele tem um nível de escolaridade muito baixo. Por quê? Porque faz parte da cultura do agronegócio. Com certeza. O filho do produtor rural, ele já é inserido na lida, no trabalho do campo, desde cedo. E sobra muito pouco espaço. O trabalho do campo compete com a escolaridade, compete com a escola. Muitos amigos meus lá do interior, de quando eu nasci em Sertanópolis, quando chegava ali na época que ele já conseguia colocar o pé no acelerador do trator, ele já começava a sair das escolas para poder ajudar o pai no campo. Exato. Ajudar nos afazeres da fazenda. Será que também não é isso que causa essa baixa escolaridade e o baixo índice, então, de grau de conhecimento, não somente em questões financeiras, mas em outras áreas importantes da vida? Com certeza. Eu acho que por mais que você faça uma universidade, você estude e às vezes você não exerça aquilo lá que você estudou, né? Isso abre leque na sua vida, né? Com informação, com networking, né? E você começa a ver um mundo que antes você não via. E eu percebo que, como você falou, como os jovens ficam muito no agro e não dá esse espaço ao conhecimento, né? Culturalmente ele fica muito fechado, né? E trabalhar como vinham trabalhando há anos aí, a gente está começando a ver que não está dando mais certo, né? E talvez isso seja um ponto crucial aí para a mudança, né? Para uma fazenda, enfim, para uma família rural ter sucesso daqui para frente, né? O vice-presidente mundial da John Deere, Cristiano Correia, brasileiro, inclusive, lá no topo da John Deere, um orgulho para o nosso país. Teve numa palestra aqui em Campo Mourão e foi feita a pergunta para ele: Cristiano Correia, qual que é o melhor lugar para se estar no mundo, e qual posição que é melhor para se estar no mundo daqui 50 anos? Ele respirou, pensou e falou assim: sem dúvida nenhuma, o melhor lugar e a melhor profissão e melhor atividade para se estar daqui 50 anos é no agronegócio brasileiro. O Brasil, com toda certeza, vai ser a cozinha do mundo. Nós temos muito para evoluir, nós temos problemas crônicos e agudos para resolver, com certeza. Mas num prazo de 50 anos, com toda certeza, as nossas terras, o nosso potencial produtivo e a nossa forma de ser vai ser o melhor lugar para estar nos próximos 50 anos. Você concorda com ele? Sim, e por quê? Eu concordo porque cada 5 pratos do mundo, um é brasileiro já, né? E se a gente pegar territorialmente, não vamos falar do agronegócio como um todo, nós vamos falar da agricultura, nós estamos ocupando aproximadamente 10% do território nacional, né? E a gente produz o que produz. A gente é líder mundial de produção de soja, cana-de-açúcar, café, laranja, segundo, terceiro de arroz, feijão, enfim, milho, segundo, né? E a gente, olha o potencial que a gente tem, com 10% do território nacional, estamos falando de agricultura, estamos falando de pecuária, né? E se a demanda continuar a aumentar, que é o que parece que vai acontecer, com certeza o Brasil é o país no mundo que vai mais contribuir para manter isso aí, né? O Brasil hoje é o maior produtor de café, o maior produtor de soja, um dos maiores de milho. O Brasil hoje é o maior exportador de suco de laranja do mundo. De cada 10 copos de suco de laranja consumido na Europa, 9 é brasileiro. Nós somos já um dos maiores produtores de mais de 10 itens do agronegócio, os principais 10 itens. Ou seja, o Brasil é uma potência no agronegócio e continuará sendo. Mas o porquê que as pessoas da cidade ainda julgam tanto o produtor rural e não dão a ele a importância que ele merece? Eu acho que falta a proximidade das pessoas da cidade com o produtor rural. E aí acho que entra o nosso papel, sabe, Vanderlei? Nós, como influenciador do agro, eu acho muito importante. Eu falo muito para o produtor, porque o meu conteúdo é um conteúdo mais raiz, né, conforme a gente já conversou, mas o seu conteúdo já é um conteúdo que abrange mais pessoas, o conteúdo também do pessoal dos Primos Agro, que a gente conversou. Então, acho que a gente tem um dever
sabe? De tentar aproximar o agronegócio para as pessoas que não são do campo. Porque nós somos tudo isso, essa potência, e parece que a sociedade não enxerga isso, né? Eu não sei se é por conta da mídia, por conta de política, acho que eu não estou aqui para julgar isso. Mas eu acho que a gente pode julgar o nosso dever. Como influenciador, a gente tem que ter um pouco, pôr a mão na consciência e não falar para quem já está batizado, não falar para quem já está inserido, mas também falar para quem está do lado de fora, sabe? E conhecer um pouco mais. Eu acredito que o agronegócio é campeão de arrumar desculpa para a sua ineficiência. Nós temos um poder de mais de 30% do PIB em valores, nós temos mais de 50% da exportação brasileira do agronegócio, então que o dinheiro está inserido no agronegócio, isso não é novidade para ninguém. Mas as verbas publicitárias e de marketing que o agronegócio coloca em defesa da sua classe é muito pequena. Ou seja, né, quando duas pessoas falam, ganha aquela que fala mais. E sempre quem é contrário ao agronegócio está falando mais. Não seria o agronegócio ineficiente na sua comunicação e querendo colocar a culpa depois nas pessoas, que as pessoas da cidade falam mais, mas o agronegócio não é ineficiente para levar a informação correta e daí fica o que é incorreto na mídia? Eu acho que o produtor é um pouco conivente com isso. Culturalmente, a gente está falando tanto de cultura, né, do produtor, eu percebo, principalmente nas feiras agropecuárias, a gente está com Cachorro Rural aí agora, né? Hoje foi o último dia dessa semana, e o produtor ele reclama muito, né? Acho que é natural das pessoas reclamarem. Então tá no nosso DNA como produtor a gente reclamar do preço do insumo, o preço da soja, o preço da commodity, o preço do dólar, né? E deixar como está. Vamos ver o que vai dar, né? E eu acho que isso culturalmente vem um pouco do produtor. Então, o produtor também acostumou a sociedade bater nele, o agro acostumou a sociedade bater nele e está tudo certo, né? Ser o bode expiatório, né? O agro, Sim. né? Eu acho que a gente tem que começar a defender mais o nosso lado. E quando eu falo em defender mais nosso lado, é estrategicamente também, não é nessa de vou gritar mais alto para ser ouvido. Mas, assim, saber lidar com o poder que a gente tem, porque a gente tem um grande poder, né? A gente que põe comida, a gente que movimenta 30% do PIB, então a gente tem que saber usar esse poder ao nosso favor, né? E mostrar a importância do agro para todos nós, né? Já teve algum post seu em defesa do agronegócio, onde você foi hostilizado, onde as pessoas te criticaram por defender o agronegócio e tentaram colocar um contraponto de uma forma mais enérgica, mais rude? Post sobre defender o agronegócio não, mas já teve post, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu faço muito post de manejo, né? Então eu mostro lá, eu tô com a lavoura assim, eu preciso fazer uma entrada defensiva nessa lavoura, porque a gente está com infestação de percevejo, estamos com fungos, enfim, né? Então eu sempre mostro o meu manejo. Já aconteceu desse vídeo furar uma certa bolha e as pessoas que não entendem sobre o que está acontecendo ali vir criticar, né? Falar sobre o agrotóxico, sobre isso, sobre aquilo. Falar uma coisa que não entendem, né? E isso virar uma discussão enorme nos comentários. Então, atingir uma outra bolha, um público pequeno de uma outra bolha, e esse público comentou tanto que aquilo lá foi se tornando uma conversa pertinente, sabe? Então, isso já aconteceu muito. E é bem difícil a gente conseguir reverter isso. Eu creio que fazer até um outro vídeo para bater naquilo, às vezes a gente não consegue, no meu caso, eu também não consigo acessar aquele público, sabe? Porque como a minha base é uma base mais de produtor, às vezes eu me prendo naquilo, vou fazer um vídeo batendo naquilo lá, será que eu vou acessar aquele outro público? Você acha que eu vou conseguir acessar aquilo lá? Você acha que eu vou conseguir segurar aquela crítica? Então, às vezes eu acabo virando a página e parto para outra. Talvez seja, assim, poderia até bater mais firme sobre isso, sabe? E às vezes acabo sendo mais comedido, sabe? O que eu tenho visto bastante é assim, a pessoa da cidade, ela critica o produtor rural, diz que ele desmata, mas não cuida nem do próprio quintal. Acontece. Quando você pega o rio Tietê, que é limpo para banho no interior e na capital é poluído que você não consegue nem pisar sem pegar uma doença.
Então, as pessoas da cidade, elas precisam olhar um pouquinho para dentro de casa, para o seu quintal, e ver se pelo menos não tem água parada para dengue, para depois ficar criticando quem está produzindo o seu alimento e quem está no campo lutando de sol a sol, dia santo, feriado e sem incentivo. Com certeza. Não é isso? E é isso. E as pessoas, elas, além de tudo isso, né? Eu acho que é muito mais fácil apontar o dedo e falar do outro, né? Do que olhar para o próprio umbigo, né? E eu acho que o produtor rural faz muito bem o que ele faz, sabe? Apesar das pessoas acharem que tem a questão do desmatamento, tem a questão do agrotóxico e tal, mas os números falam por si, sabe? Você sabe, o produtor rural, para mim, ele é um herói. O produtor rural, ele é o responsável pela paz mundial. E eu vou explicar o porquê. Porque não existe uma sociedade que pare em pé sem guerra se não tiver alimento. Você de casa já pensou nisso? Não existe uma sociedade que pare sem uma guerra se não tiver alimento. Ora, se for dessa forma, quem produz alimento está promovendo a paz mundial. Com certeza. Concorda com isso? Com certeza. Assina embaixo. Nós falamos bastante agora entre o homem do campo e o homem da cidade. Mas eu quero falar também entre os homens do campo, porque também tem muita desavença nesse homem do campo. Tem. Nós vemos, assim, um olho grande, uma vontade de crescer acima do vizinho, uma vontade de se crescer acima dos seus pares. E eu vejo muito isso em arrendamento. A gente vê o homem do campo dizendo que o homem da cidade atrapalha, mas quando tem a primeira oportunidade de tomar um arrendamento do vizinho, ele assim o faz. Com certeza. Nós vemos um leilão de arrendamento nas grandes capitais e o próprio produtor inflacionando o arrendamento de terras, um disputando com o outro. Você acha que o homem do campo ainda sofre muito com esse egoísmo, esse eu quero só para mim e não quero para a classe? Com certeza, com certeza. Quanto que está o arrendamento da terra aqui em Cascavel? Aqui na região já estão falando de 70 sacas de soja por alqueire, aqui se fala em alqueires paulista, né? Por alqueires. A gente está falando de praticamente 30 sacos por hectare, né? 28 sacos por hectare, né? Hoje, uma média boa de produção aqui, a gente está falando do que de soja, Vanderlei? Nós estamos falando aí de 70 a 80 sacas por hectare. O custo disso? O custo disso, com toda certeza, acima de 50, 60 sacas. Então a gente está falando que a safra da soja aqui no oeste do Paraná não paga o arrendamento, se fosse uma safra só. Exatamente. Né? Então o que segura aqui seria a safrinha, né? E por que chegou nessa situação? Justamente pelo egoísmo do produtor, culturalmente falando, né? Então o produtor, ele realmente tem contribuiu muito para isso, né? Na minha região a mesma coisa, minha região se baseia por cana, né? Porque a gente está numa região canavieira, mas lá o arrendamento a gente está falando de 25 sacos por hectare, só que eu não faço safrinha, por causa da janela de plantio, a janela mais curta, né? Então, e aquele negócio, se você não paga, tem outro que paga ou paga até mais, né? Então a gente veio inflacionando muito e hoje, com os preços que a gente está sofrendo, as contas não fecham, né? Então, e quando as contas não fecham, a gente não está falando, quando você falou do seu custo aí de 50 sacos por hectare, você está colocando corretivo no solo? Você está fazendo o arroz com feijão certinho? Muitas vezes não. Né? A gente está falando só do básico, né? E o produtor reclama muito e faz pouco. Então, acho que a gente tem que começar a olhar para o nosso umbigo também. Eu não sei se seria o caso de ter alguma associação, algo nesse sentido, né? Que padronizasse isso. Mas a gente tem que começar a se movimentar para isso, sabe? Porque cada vez mais a situação vai ficando insustentável, vamos dizer assim, né? O produtor rural ele tem que urgentemente aprender mais sobre finança, aprender mais sobre fazer conta, mas aprender mais sobre não ser tão egoísta. Com certeza. O produtor rural ele tem que ser mais, culturalmente, ele tem que agregar mais, ele tem que agregar para a sua classe e não somente para o seu bolso. É muito fácil a gente criticar as pessoas, é muito fácil olhar apenas para o defeito das pessoas da cidade, mas nós temos que olhar também para o defeito do campo. Produtor rural 1
competindo com o outro, um querendo tirar o arrendamento do outro, um querendo que o outro colha menos do que o outro, disputando até produtividade entre os pares, entre os vizinhos. Então nós temos que olhar também para o que nós devemos melhorar dentro da nossa classe. Por quê? Se a gente não consegue fazer nem dentro da classe, quem dirá fora dela? João, política agora. Eu quero saber o seguinte, nós temos um governo que está com uma Selic de 15%, gastando mal, e nós estamos vendo que essa Selic não tende a baixar. Nós temos uma medida provisória que infelizmente não chega no produtor rural lá na ponta. Por quê? Porque os bancos estão desvirtuando essa medida provisória e exigindo garantias como alienação fiduciárias, certo, que o produtor não consegue dar essas garantias. Você acha que o homem, o produtor rural, ele vai bem da porteira para dentro e o problema dele é da porteira para fora? E daí eu não falo de um governo só não, tá? Eu não estou falando do governo de agora. Eu estou falando de 50 anos. Eu estou falando de estradas ruins, fretes altos, um Brasil que ele é rodoviário, onde poderia ser já com questões de ferroviário, com trem, com frete muito mais, muito melhor, mais barato. Que é o que Você acha que o produtor rural ele sofre muito da porteira para fora? Eu acho que sim. Esse final do ano passado a gente teve o privilégio de estar indo visitar os Estados Unidos, né? A gente andou, eu e a Larissa, na região de Illinois. Visitamos a Farm Progress Show e a gente vê realmente um degrau muito grande dessa questão de infraestrutura, né, para o produtor. E tudo isso é defasagem de governo, né? Lógico que para dentro da porteira, falar que o produtor não tem seus erros, não faz coisa errada, é mentira, acontece também. Mas os números não mentem, né, Vanderlei? A gente pode ver o que o agro faz para o país, né? E o que a gente tem de retorno é pouco. E ainda eu vejo ainda quando tem essa questão de plano safra e tal, eu vejo a sociedade batendo muito em cima disso. Não, porque vocês são financiados pelo agro. Olha aí a falta de informação. Financiado pelo governo. Olha aí de novo a falta de informação, né? Mal sabe que o plano safra que saiu no ano passado não foi todo distribuído. Esse plano safra, às vezes, a maior da parte são as grandes empresas que estão no agro que pegam. Então, o produtor que às vezes está lá no final da fila, lá não consegue nem chegar nesse valor. Então, a gente acaba fazendo milagre, né? De novo, a classe tem que se defender, né? Nós conversamos isso hoje dentro do carro. O produtor rural pega um custo safra com 14%, né, ao ano, que é um juro muito abaixo de qualquer empresa. Mas as pessoas não contam que para liberar esse financiamento de 14% ao ano, precisa pagar um seguro. Sem pagar seguro, não libera. O seguro é 10% do valor do dinheiro que vai ser liberado. Ou seja, tem a venda casada também. É venda casada. Ou seja, então é 14% mais 10% do seguro, e esses 10% não é ao ano, é em 5 meses. Sim. Então ele já se torna mais de 20% ao ano, e daí você tem mais ainda consórcios que é colocado, vendas casadas. Tudo isso somado, você pega um plano safra de verdade, ele passa de 27% ao ano. Então esse juro que as pessoas falam, o agronegócio é beneficiado, ele paga 14% ao ano. Isso é fictício. Porque na verdade benefício, é o sabor-benefício. E quando vai comprar uma máquina, é igual aos veículos. Sim. São tratores, são implementos que têm mais de 30%, 40%, 50% de juro, ou seja, é juro em cima de juro, é imposto em cima de imposto. Com certeza. Só que infelizmente, mais uma vez, o agronegócio é campeão de arrumar desculpa para aquilo que ele é ineficiente. Sim. E nós somos ineficientes na nossa divulgação, na nossa comunicação. Com certeza. E talvez seja esse o grande benefício que o VCampus Cast vai trazer para todos vocês, que é do agronegócio, e não só do agronegócio. Porque aqui nós vamos falar com empresários, nós vamos levar informação para outras atividades, outros ramos também aqui de atividades no Brasil. Mas o agro ainda depende muito de política, e com toda certeza. Mas eu tenho certeza que existe também alguns produtores que são irresponsáveis. Existe aquele produtor que também desmata. Isso é real, não é? Isso é real. Isso acontece muito, né? É aquele negócio, existe a parte, como todo setor, existe a parte boa e a parte ruim, né? E eu acho que as leis ambientais estão para isso, né? A gente tem que ter muita consciência. Eu creio que na região que a gente está trabalhando, né, Vanderlei, igual eu trabalho no interior de São Paulo, você trabalha aqui no oeste do Paraná, aqui a gente é muito responsável com o que a gente faz, né? Então,
por exemplo, na minha propriedade eu tenho área de preservação permanente, eu tenho reserva legal, então a gente cuida dos rios, cuida das nascentes, né? A gente trabalha em cima do Código Florestal. Tenho certeza que vocês aqui também, né? Daí quando a gente fala de um produtor que não tem, que faz coisa errada, já a gente está falando de áreas mais ao extremo do nosso país, né? Isso deveria ser fiscalizado, e é fiscalizado, né? Mas a grande parte, cara, eu acredito que ele preserva o meio ambiente. Sim. Até teve a COP30, né, o ano passado, e foi divulgado dados aí que boa parte da preservação do meio ambiente está dentro das fazendas, né, das propriedades particulares. E nós, como país, se você for pegar comparação com países europeus, né, a gente tem uma responsabilidade e a gente vem preservando muito mais, aliás, não tem nem comparação, né? O que eles fizeram com as florestas deles e o que a gente está fazendo com a nossa, né? Óbvio que temos que ter ponto de atenção em vários locais, mas a gente tem que também salientar o quanto que o produtor ele preserva o meio ambiente, com certeza. Eu quero pegar um gancho, você falou que esteve nos Estados Unidos na Farm Progress Show, certo? E você visitou áreas de produtor rural. Eu quero saber o seguinte, lá nos Estados Unidos existe uma falta de mão de obra. Com certeza. E as propriedades lá, elas são tocadas pela família. Com certeza. Como que funciona isso? Como que é o produtor rural de lá? O que você viu de diferença entre o produtor rural americano e o brasileiro? E se você também viu diferença de conhecimento e escolaridade entre as duas classes, entre o Brasil e os Estados Unidos? Só para finalizar essa questão que acho que tem a ver com esse assunto, questão ambiental, nessa região dos Estados Unidos você não vê floresta, tá? Lavoura, 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 lavoura. Só lavoura. Só lavoura. Então a gente é impressionante. Agora, sobre essa questão das famílias. Eu vejo que os Estados Unidos eles passam por um processo de sucessão familiar há muito tempo. Então a gente visitou algumas fazendas lá, e uma das fazendas, que foi a Crystal Creek, é uma fazenda que já está na 6ª geração de sucessão. A fazenda tem 185 anos. E até bacana de ver que eles têm tipo um museu dentro da fazenda, sabe? Então ele tem aquele tratorzinho que era movido a lenha, e hoje estão com as colheitadeiras lá de última geração, né? Então eles têm um processo de sucessão bem definido. E principalmente com as pessoas se qualificando. Então você tem engenheiros trabalhando dentro da fazenda, você tem pessoas que saíram para estudar e voltaram, né? E que têm amor pela fazenda, e principalmente a gente não vê a situação que a gente vê aqui no Brasil, por exemplo, uma família que tem 5 filhos. Daí acontece de 4 filhos ir para a cidade, trabalhar, ter seu sustento, e fica um na fazenda. O que normalmente acontece aqui no Brasil? Os outros 4 querem vender sua parte para poder, sei lá, ter acesso àquele bem, né? E tocar a sua vida. Lá nos Estados Unidos isso não acontece. Lá nos Estados Unidos eles têm uma cultura que, se eu tenho 500 hectares, eu tenho uma infraestrutura para esses 500 hectares. Se eu sou em 5 herdeiros, eu dividi esses 500 hectares em 5, vai dar 100 para cada um. Essa estrutura que eu tenho, eu mantenho 100 hectares. Essa estrutura é muito maior. É muito mais do que eu preciso para 100 hectares. Então, teoricamente, se você começa a perder dinheiro... Sim. Só no que você investiu naquela estrutura e você não tem mais aquela terra. Então, eles têm um processo de sucessão diferente. Eles trabalham como empresa. Como conjunto, condomínio. Como condomínio. Então, as pessoas que estão dentro daquela empresa são sócias, e quem trabalha, quem assumiu aquilo... Ganha por isso. Ganha por isso. Então, ele vai ser um gerente, um CEO, enfim. Na verdade, é uma visão empresarial e que o Brasil vai acabar passando, né? Com certeza. Vai acabar passando por isso. Agora, o que eu tenho visto no Brasil, João, e daí eu quero fazer essa pergunta para você, para começar a entender um pouco mais, tá? Eu vejo que nos Estados Unidos, como você falou, então, as famílias, elas têm aquela terra como se fosse um patrimônio mesmo. Exatamente. Da família, e ela é detentora e ela cuida daquele chão como ninguém. Cuida, como você falou, com famílias com mais de 180 anos, com a 6ª geração da posse. Exato. E eu tenho certeza que essa posse, essa fazenda é muito bem cuidada, porque é um condomínio, né? Então, a mesma família que cuida. Porém, aqui no Brasil, agora está uma onda de estrangeiros comprar terra dentro do Brasil, chineses comprar terra, americano comprar terra.
Ora, se lá nos Estados Unidos a tradição é o proprietário cuidar da terra por mais de 180 anos, será que nós não estamos indo na contramão? Será que um estrangeiro que nem mora aqui vai cuidar bem da terra brasileira? Eu acho que a gente está indo ao contrário e talvez isso nos prejudique. Mas no interior de São Paulo, eu não sei aqui, você pode dizer melhor, mas no interior de São Paulo, cara, essa divisão de terra já aconteceu há muito tempo. Então, eu vou dar o exemplo da minha família, né? O meu avô teve... O meu bisavô, se não me engano, teve 6 ou 7 filhos. Meu avô teve 9 filhos. Daí veio os netos, enfim, né? Então, a gente tinha uma propriedade grande até, né? E hoje eu planto em 70 hectares, que foi o que... Não foi nem o que sobrou, porque sobrou uma parte e hoje 60% das terras que eu tenho, que eu planto, foram adquiridas depois, né? Mas com essa mentalidade de repartir para cada um pegar o seu pedaço. E teve muito também naquela época que a gente está mudando um pouco esse sinônimo, mas antigamente a gente tinha muito principalmente os mais antigos, aquela visão que você tem que sair da roça, né? Hoje a gente está voltando, mas antigamente, você tem que estudar para sair da roça. Você tem que dar um jeito de sair daqui, porque a roça é trabalho duro, trabalho difícil, você não vai conseguir ter uma vida boa, você não vai conseguir sustentar seus filhos, enfim, N possibilidades, né? Mas antigamente eu via muito isso. Eu cresci com essa mentalidade também. Eu lembro que a minha mãe falava para mim, você precisa fazer uma faculdade para você não precisar trabalhar na lavoura. Eu cresci escutando isso, né? Exatamente, a minha mãe, meus avós eram produtores rurais, pecuaristas em Avaré, família Men, que é uma família muito conhecida lá em Avaré, inclusive, e a minha mãe, ela teve 7 irmãos. Então, o que acontecia antigamente? A vida na roça, ela era difícil, por quê? Porque o Brasil, ele é novo. O Brasil é novo. Há 70 anos atrás, aqui em Cascavel, era tudo mato. Não tinha estrada asfaltada para chegar em Cascavel. E daí, mais uma vez, nós temos que ter orgulho do produtor rural, porque se Cascavel está assim hoje em dia, foi porque um produtor rural veio aqui para abrir toda essa área e começar o desenvolvimento nessa região. E hoje Cascavel é o que é, porque teve homens de coragem que veio aqui abrir essa terra lá atrás, nos anos 70, nos anos 40, 50, certo? Mas o que acontece? Eram anos difíceis. Com certeza. Eram anos muito complicados. Não tinha uma casa boa, não tinha uma estrutura, não tinha terra, muitas vezes não tinha luz. Não tinha luz. E assim era também na casa da minha mãe. Eram 7 filhos. E o que o pai falava? O pai não queria ver os filhos naquela situação. A densidade populacional era muito grande, toda a família tinha 5, 6, 7 filhos. E o que o pai falava? Você tem que estudar. Você não pode ficar aqui na roça para ser como eu sou. Não pode sofrer o que eu sofro. Eu tenho dinheiro, eu tenho condição agora, e você vai para a cidade estudar. E assim foi feito na família da minha mãe também. Minha mãe virou professora, os irmãos viraram professor. E quem que ficava na roça? Aquele filho que ele não conseguia estudar. Com certeza. Era o filho que tinha problema, que não conseguia estudar e que, infelizmente, esse filho também não tinha capacidade técnica para levar os bens da família. E daí a família dilapidava um patrimônio. E daí sim, cada um vendia a sua parte, porque já estava morando na cidade. E isso acontece até hoje. E eu digo mais, e quem ficou na roça, viu o que aconteceu com o irmão, enfim, que foi para a cidade, né? E doutrinou seus filhos ao quê? Se você vai estudar, você tem que estudar para sair da roça, né? Agora a gente está começando a voltar, né, Vanderlei? Está tendo uma maratona a reversa aí, vamos dizer assim, né? Do pessoal estudando para voltar. Mas ainda, eu acho que vai um bom tempo ainda para isso acontecer. E eu acho que essa questão de compras de terras aí de chinês, né, americano aqui, vai muito ao encontro disso, sabe? As oportunidades que eles estão tendo por causa dessa cultura que a gente já vem sofrendo há anos, sabe? Olha como que a gente consegue fechar agora um pensamento lógico. Nós falamos que o agro sofre com um problema de marketing. Sim. Pelo seu não posicionamento e a sua não defesa séria da sua classe. Nós falamos que o agro sofre com sucessão familiar. Com certeza. Por quê? Porque a família vai para a cidade. Nós falamos que o agro sofre
por questões financeiras, pelo desconhecimento financeiro, nós falamos que o agro tem que se tecnificar e tem que virar empresa. Ora, tudo isso não se curaria com mais educação? Com certeza, com certeza. Então talvez o problema do agro não seja basicamente educação? Com certeza, mas culturalmente a gente tem o filho que quer ficar na lavoura e não quer estudar, né? Para você que está assistindo, eu acho que você conseguiu pegar essa sequência lógica. Então, se você é do agro e você quer mudar o agronegócio, invista em educação dos seus sucessores, do seu filho, do seu neto. Somente a educação vai mudar o agronegócio, mas não só o agronegócio. A educação vai mudar o Brasil, vai mudar o seu país, o convívio da sua comunidade. Só a educação muda o país e o futuro de qualquer pessoa. Se você está gostando do nosso papo, comenta por favor aí, já dá o seu like, nós precisamos do seu like para continuar crescendo. Já segue as nossas mídias sociais, VCampusCast no YouTube, @VCampusCast no nosso Instagram e, lembrando mais uma vez, este boné vai ser feito o lançamento, o boné do campus, um dos bonés mais bem quistos na internet, agora em fevereiro. E para você comprar esse boné, é só você ficar ligado na minha rede social, @VanderleiCampos, que o lançamento dele vai ser nos próximos dias. Conversamos um pouquinho sobre a sua essência, conversamos também sobre o agronegócio raiz e agora nós vamos entrar no poder da família. João, eu sei que você passou algumas dificuldades nos últimos meses. Eu quero que você me fale qual que foi a dificuldade que você passou e o que significou a Lari estar do seu lado neste momento. Nos últimos anos, acho que deu um ano, viu? Começou lá em 2024, que eu tava... Na verdade, é mal de produtor, né? Sabe, né? Sim. Produtor que vem desde criança sendo produtor, desde a família. Eu trabalho na roça desde que eu me lembro. Desde os 7 anos, eu aprendi a dirigir trator com 7 anos de idade, né? E eu tinha uma hernia de disco e em 2024 foi um ano bem puxado para mim, porque eu entrei em crise, enfim, uma hernia de disco antiga. E consegui sair dessa crise, pensa numa crise, com pilates, tratamento convencional que eu já vinha fazendo já há mais de 10 anos. Só que chegou 2025... no pleno plantio da soja, na hora que você tá na boca do plantio aí que começa a lida, sabe, engarrafar tudo ao mesmo tempo, plantio e dessecação e aquela correria gostosa que a gente que é produtor adora, mas no meu caso eu tava mal, então foi um tempo bem difícil. E eu acabei travando de novo, cara. E daí foi por água abaixo mesmo. Daí eu tive que ser internado, fiquei 6 dias internado. Daí o meu plano queria fazer cirurgia de mim, a cirurgia que eu queria fazer, que eles queriam fazer era uma cirurgia aberta. Eu já sabia que tinha outro tipo de cirurgia, porque eu já tinha passado com um especialista que fazia cirurgia endoscópica. Daí eu fiquei com alta a força do plano para ir para casa e marcar a cirurgia particular. E nesse momento que começou, que eu fiquei ruim, foi o momento que a gente começou a plantar. Hoje eu tenho um funcionário que tá lá com a gente, e sempre fui eu e ele, né? A Lari sempre nos bastidores, ela tá aí gravando, e sempre me ajudou muito nas gravações. Então, para gravar, a ideia, o jeito a correria do dia a dia da gravação, ela sempre me ajudou muito. E nessa parte de manejo, parte de lavoura mesmo, ela acompanha, mas nunca foi o forte dela, porque isso aí era o meu forte, né? Vamos dizer assim. E, cara, ela agarrou isso com unhas e dentes. A gente tinha alguns compromissos, não só com o público, porque o pessoal acompanha o meu dia a dia, mas com alguns parceiros, né? Porque a safra a gente tem algumas parcerias e a gente tinha coisa para entregar, né? Então ela bateu no peito e falou: não, eu vou me tornar gerente. Na verdade, a conversa com ela foi assim: e agora, amor, o que a gente vai fazer? Eu falei assim: a gente poderia contratar mais um funcionário, quem sabe, né, para ajudar o meu que já tá lá, mas tem a questão dos vídeos, né? Daí ela falou: não, eu vou pegar, eu vou fazer. Você acha que eu dou conta? Eu falei assim: você dá conta. Eu falei assim: eu te ajudo. A gente faz ligação por vídeo, a gente se fala durante o dia e dá conta.
E, cara, ela matou no peito isso daí e ficou melhor que eu, né? Você sabe, João, que a atitude da sua esposa, ela emocionou não só você, ela emocionou a muitos da internet, inclusive a mim. Eu cheguei a fazer um comentário num vídeo que ela fez, na verdade, de assim, eu preciso ajudar, eu preciso comentar, eu preciso compartilhar esse conteúdo, porque a gente via o esforço no rosto dela na gravação do conteúdo. Com certeza. Eu sei que você já era do seu conhecimento a grande esposa que você tem do seu lado. Já era do seu conhecimento a grande mulher que você tem do seu lado. Mas eu queria saber, você já pensava, você sabia que a sua esposa teria uma atitude tão forte no momento de dificuldade, de uma doença que te acamou, a ponto de montar no maquinário, a ponto de ir na roça e tomar a frente dos teus negócios e não deixar a peteca cair? Em algum momento você sabia disso ou para você foi uma surpresa grandiosa e feliz? Cara, você fala que foi uma surpresa da surpresa... não foi porque a gente sabe a pessoa que a gente tem do nosso lado. Você sabe a esposa que você tem, né? Mas assim, isso foi mais do que surpresa, me encheu de orgulho, sabe? Porque você vê que você pode contar com a pessoa na hora que você mais precisa, né? E ela pode ter certeza, tá escutando nós aqui, que ela pode contar comigo também na hora que ela mais precisar. Então... naquele momento, cara, a gente vive numa correria, né, Vanderlei? A gente tá sempre correndo atrás do prejuízo. E na hora que a gente tá numa cama, que a gente percebe que a gente não é nada, cara. Que aquele problema que a gente tem no nosso dia a dia não é problema, né? Que a hora que você tá na cama que você fala, poxa, agora tem um problema, né? Que antes te deixava preocupado é um desafio, sabe? E ter uma pessoa igual a Lari para poder contar... cara do céu, não tem palavras para descrever, sabe? O quanto que eu fui grato, o quanto que eu sou grato. E também, assim, como casal, a gente sonha junto, a gente planeja junto. Então, a gente está realizando um sonho agora muito especial na nossa vida. E do mesmo jeito que a gente pode contar no sonho, a gente tem que contar nos desafios, sabe? E tenho certeza que isso nos fortaleceu muito. E com certeza isso fez nos enxergar que a gente pode ainda alcançar ainda mais, alçar voos mais altos, sabe? Porque às vezes você fica sobrecarregado, carregando um peso nas suas costas e pensando que você não pode compartilhar aquilo com a pessoa que vive ao seu lado, né? E às vezes pensando que você já compartilha muito, né? E na hora que você vê que isso aí se transforma em algo em conjunto, em uma harmonia, que é seguir junto para o mesmo caminho, remar junto para o mesmo lado, você vê que você consegue alcançar voos maiores, sabe? Então, cara, isso aí não tem valor na vida, não tem preço na vida, não tem dinheiro na vida que pague isso, né? Você tem uma pessoa ao seu lado, e isso é a prova que o que vocês dois planejam fazer juntos, vocês conseguem fazer, sabe? Não é só... A gente, quando a gente planeja fazer as coisas e você tem um objetivo, você consegue correr atrás. Mas quando você tem alguém que trabalha nesse propósito junto, e que não é só o seu sonho, mas o sonho dos dois, com certeza fica mais fácil e a gente vai mais longe, cara. Após tudo isso que aconteceu, se você pudesse definir a Lari em uma palavra, qual que seria e por quê? Pergunta difícil, hein? São várias palavras, cara. Meu Deus do céu. Cara do céu, uma palavra. Eu acho que seria guerreira, sabe, cara? A palavra. Porque ela fez uma coisa que, talvez eu não conseguiria fazer. Que é sair de uma zona de conforto, mas muito zona de conforto, né? A família dela não é uma família rural. Ela aprendeu um pouco que ela sabe do agro, desses tantos anos longos que a gente está junto, né? A gente conheceu na escola, né? no final do colégio. Então a gente começou a namorar e tal, depois a gente noivou, casou, já faz um bom tempo. Então, mas ela não tem essa escola, né, do agro, né?
E ver como ela dominou isso e fez isso e foi incansável, porque chegava em casa depois do final do dia, do plantio, eu tava ruim lá, né? Quem que cuidava de mim à noite, quem que tava do meu lado era ela, cara. Então, eu não dormia também, né? Então, acho que foi uma fase de muita guerra, assim, sabe? E uma fase de sofrer em silêncio, porque ela conta pra mim que no hospital mesmo, ou em casa, ela chorava, ficava chateada com o que estava acontecendo, pedia para Deus para a gente ter uma saída, porque teoricamente fazia um bom tempo que eu já estava correndo atrás desse meu problema, né? E a gente não tinha solução. E ela foi muito forte, assim, de não passar isso para mim, sabe? E até mesmo nas horas que a coisa apertava, não só dessa parte de ter força, dessa parte de chorar escondido, mas até na lavoura, na hora que as coisas apertavam, não chegava isso até mim. Eu ficava sabendo depois, né? Sim. Então, cara, ela foi muito guerreira. Muito guerreira. Você passou uma fase difícil da sua vida e você, com toda certeza, conseguiu superar essa fase de uma forma mais leve pela guerreira que estava do seu lado. Com certeza. Tem muitos casais hoje que pensam em separar. Tem muitos casais hoje que não conseguem atravessar um tempo ruim. O que você diria para um casal que hoje está passando por alguma dificuldade, depois de tudo isso que você vivenciou com a tua esposa? Cara, é difícil a gente opinar, né, no relacionamento das outras pessoas, que cada um tem um propósito. Mas eu acho que quando as pessoas não têm o mesmo propósito, Vanderlei, eu acho que as pessoas não devem estar juntas, sabe? Porque é isso que faz a gente se mover, é isso que faz a gente acordar todo dia, né? O amor que a gente constrói como casal tem muito a ver com isso. Eu acredito muito nisso, né? Eu vejo hoje muitos casais que estão casados, mas vivem vida individual, né? Cada um tem suas coisas, financeiramente não são juntos. Eu acho que isso é um grande erro numa vida de casal. Você casou, você e sua parceira são sócios, é a família, né? Então eu acredito que é ter essa unidade, sabe? Casou, a gente tem que ter unidade. A gente não tem unidade, cara, separa, vai viver sua vida sozinho, sabe? Eu acho que é isso, cara. O dinheiro é do casal ou o dinheiro é do homem e da mulher separado? Do casal. Por quê? Sem sombra de dúvida. Porque eu acredito que quando a gente convive junto e a gente tem um propósito, cara, a gente faz não sei se a palavra é aproveitar a vida, mas a gente faz para ter o propósito junto e ter a melhor vida possível junto, né? Realizar o sonho juntos. Então, eu vejo alguns casais, alguns amigos eu vejo também que dividem a grana e que tem o seu hobby, nada contra, né? Acho que todo mundo pode ter o hobby que quiser, mas quando a gente começa a separar as coisas, aqui eu vou sozinho, lá minha mulher que vai sozinha, eu acho que você começa a separar o casal, né? E o casamento não, o casamento é feito pra gente estar junto, né, cara? A gente dividir as coisas junto, as coisas boas e também as coisas ruins, né? Tem gente que divide só as coisas ruins, né? E as coisas boas não são vividas juntas, né? Você sabe que agora eu quero fazer uma pergunta para você. Neste momento de dificuldade da sua vida que você passou, você descobriu quem eram seus verdadeiros amigos? Sim. Eu acho que não é só na dificuldade. Durante esses 10 anos de internet, a gente consegue observar quem é verdadeiro amigo, acho que é no sucesso, sabe, Vanderlei? Porque na dificuldade, às vezes por compaixão ou na verdade a família que está sempre junto, né? Os amigos eles acabam sumindo, mas acho que a gente consegue mais ver quem é amigo da gente. Eu no meu caso foi com a internet, sabe? Aquele amigo que não curte essas coisas, aquele amigo que não comenta, aquele amigo que quer te ver bem, mas não quer ver você melhor que ele, sabe? E na hora que você fica doente, que daí você tem a comprovação de tudo isso, né? Você vê que é você com a sua família, você com a sua esposa, você, no caso eu não tenho filhos ainda, mas com certeza você com seus filhos, né? Mas são nesses dois extremos que você consegue identificar, né?
Você sabe que quando você tá tendo um certo sucesso em alguma parte, você tem aquele cara que bate nas suas costas, mas você já consegue identificar. Eu costumo dizer que eu sempre converso isso com a Lari, que hoje a gente não tem amigo, cara. Hoje é difícil a gente encontrar amizade. A gente tem colega. Conheço meu colega, já trabalhei junto e tal, mas amigo é difícil. Por isso que se você e sua esposa não são os seus se o seu cônjuge não é seu melhor amigo, você não está no relacionamento certo. O Júnior Maderite, o filho do Maderite, postou um vídeo há um tempo atrás que traz muito sobre tudo isso. Tá? Foi feita uma pergunta para ele se durante a leucemia, o tempo que ele teve leucemia, se ele descobriu quem que eram seus verdadeiros amigos. E a resposta dele foi o seguinte: olha, não. Porque quando você tem uma doença, todo mundo chora do seu lado. Todo mundo se comove. Todo mundo está junto com você para chorar quando você está mal. Agora, eu descobri quem que são meus verdadeiros amigos quando meu pai fez sucesso na internet, quando eu comecei a ganhar seguidor. Porque só quem é seu amigo consegue conviver com o seu brilho. Com certeza. É isso com aí. certeza? É isso aí. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. O brilho incomoda muita gente. Incomoda muita gente, mas antes só do que mal acompanhado, né? Exatamente. Eu quero perguntar agora sobre algo que eu acompanhei nos últimos dias e que eu não posso deixar passar, né? Você sempre mostra muito a sua família. E o seu pai ficou doente ultimamente. Sim. Eu quero saber agora o que seu pai representa para você na sua vida. Cara, eu acho que eu nunca falei isso abertamente. Até já falei em alguns vídeos meus lá no meu canal, isso há alguns anos atrás. Mas assim, eu com meu pai, a gente nunca teve um relacionamento muito assim, aberto, assim, muito bom, tá? Hoje eu entendo uma parte disso, porque o meu pai, ele perdeu o pai dele muito cedo. Meu pai, ele tinha 7 anos de idade e o pai dele faleceu. E meu pai, a família, ele era o único homem da casa. Então ele teve que se tornar homem, vamos dizer assim, muito cedo. E na época eles moravam em Jales. E a minha família tocava, acho que era 3.000 pés de café, não vou lembrar direito, mas era isso. Então meu pai teve que ter essa responsabilidade muito cedo. Então ele não cresceu com um pai presente, sabe, Vanderlei? Sim. E durante a minha criação, meu pai com certeza sempre me deu do bom e do melhor, a minha mãe, enfim, eu sou muito grato, né? Me ensinou desde cedo a ser trabalhador, sempre, 7 anos de idade eu ia para a lavoura, enfim, né? Eu acredito que a gente colhe muitos frutos na vida adulta depois do jeito que a gente é criado quando é criança, né? A educação de casa, lógico, né? A gente tá falando tanto de educação aqui, a educação de casa é a primordial, né? Mas assim, todo esse processo meu da internet, desse meu trabalho, né? Até porque eu me formei, enfim, então às vezes isso é um paradigma muito difícil de se quebrar pelos pais, porque eu me formei em engenheiro de produção. E daí eu comecei a postar vídeo na internet, trabalhar com internet. Pensa, como que é difícil para um pai que vê o seu filho se formar em engenheiro, isso há 10 anos atrás. Hoje é fácil, né? Hoje todo mundo tem WhatsApp, meu pai tem WhatsApp, tem Instagram. Então hoje, enxergar a internet, o trabalho na internet hoje é mais fácil para as pessoas, até para quem é mais da moda antiga, Sim. Né? Mas há 10 anos atrás, quando eu comecei esse trabalho, e foi um trabalho que eu comecei no agro, né? E que envolvia a sucessão familiar, eu tive muita barreira com meu pai. Então, por exemplo, eu parava para gravar, eu era repreendido. Então, eu tive que demonstrar muito resultado, óbvio que todo mundo faz isso, mas enfim, para começar meu pai acreditar em mim, sabe? Então, essa questão foi muito difícil para mim no começo. Eu não entendia por que meu pai não me apoiava nessa minha nova jornada, sabe? Meu pai influenciava um pouco minha mãe. Então, hoje eu entendo muita coisa, porque a gente vai se amadurecendo e vai entendendo, né? E hoje eu também entendo por que o meu pai aconteceu isso que aconteceu com ele agora no final do ano. Ele sofreu um infarto, está com 75 anos, né? E já é bem idoso.
E ele ficou 10 dias internado na UTI. E quando acontece alguma coisa que você começa a entender, não falo entender, mas você começa a tentar se aproximar mais, né? Porque eu vim 10 anos para cá, eu vim quebrando essa barreira. Então, por mais que, poxa, eu amo meu pai, minha família, mas vamos dizer assim, por ego, às vezes você fica um pouco chateado, né? Com o que aconteceu e tal, enfim, e a gente é ser humano, a gente é pecador, né, cara? Então, sabe como que é? E quando aconteceu isso com meu pai, esse mês passado, eu tive algumas conversas com ele, sabe? No leito da UTI. Então, acabou mudando muito, sabe, cara? Foi muito... Apesar de a gente não querer passar por isso de maneira alguma, mas isso acabou sendo uma fase importante da minha vida e do meu relacionamento com meu pai, sabe? E hoje a gente está muito bem, sim. Acho que o cuidado mudou muito. Mas no começo, até o ano passado, assim, a gente tinha um certo enrosco, sabe? Por causa dessas coisas, assim. Pelo caminho que eu vim trilhando, por tudo que ele passou no passado dele com o pai dele e não ter o pai presente. Mas após essa situação que ele está passando ainda, porque é muito recente, né? Ele fez 2 pontos à fenda, ele abriu o peito, né? Eu senti que a gente se aproximou mais, sabe? Com pai e filho, também com família, sabe? A Lari, que está aqui, né? A gente acaba criando um pouco de barreira, né? Para você ter noção, eu tenho, né, ainda, né? Porque é muito recente, mas eu tenho mais conversa com meu sogro, por exemplo, sobre as coisas, do que com meu próprio pai, sabe? Então, isso talvez é uma coisa que o meu público não saiba. Saiba um pouco. Saiba um capítulo dessa história, porque no começo eu sempre esbocei isso na rede social, no YouTube principalmente, porque eu não conseguia gravar, eu parava para gravar, meu pai ficava bravo comigo e tal, e eu acabava falando alguma coisa, me desabafando, também eu era mais moleque, né? Mas, assim, mudou muito o nosso relacionamento depois teve que acontecer isso, né? Então, hoje é até engraçado, e não sei nem se agradecer a Deus pelo que aconteceu, porque ninguém quer que o pai, que alguém da família tenha um infarto, né? Mas Deus vai contando a história, né? E a gente vai entendendo as coisas conforme vai acontecendo, cara. Eu perdi minha mãe em maio de 2025. Não tem um ano. A minha mãe, ela descobriu um câncer de pulmão e ela acabou indo embora com 30 dias. Mas, nos últimos dias, na última semana, eu passei a semana inteira junto com ela no hospital. E o dia que ela teve a notícia que ela iria partir, e foi 3 dias antes dela falecer, que o médico veio conversar com ela no quarto, eu estava junto. Foi um momento muito difícil. Mas foi um momento que eu conversei com ela e falei assim: mãe, a senhora já cumpriu a sua missão. A senhora recebeu uma premiação. E Papai do Céu está esperando você. Vamos agradecer. Ela pediu naquele momento um padre que ela queria confessar e comungar. Nós levamos um padre até ela, eu consegui um padre em Campinas. Mas eu passei por esse momento de quase morte. Minha mãe acabou morrendo, o seu pai não. Mas eu sei que essas conversas, elas são muito importantes e tiram o peso da nossa costa. Eu tive também essa conversa. E se você puder compartilhar, qual que foi a conversa que te deixou mais aliviado para o seu futuro, neste momento que você teve com o seu pai? Cara do céu. O meu pai me pediu perdão, sabe? Eu também pedi perdão pra ele e tal. E foi um dia bem difícil, porque ele ia fazer a cirurgia no outro dia de manhã. E você sabe, UTI você não consegue ficar o tempo inteiro, né? Então a gente entrou na UTI, conversamos bastante, fiquei mais ou menos 1 hora lá, tava eu com a Larissa. E na hora de a gente sair, ele chamou eu no canto e me pediu perdão. Mas também é aquele negócio, Vanderlei, é um perdão, mas é um perdão, cara, que a gente que é filho, né? A gente perdoa toda hora,
né? O pai também, a gente erra, a gente erra, a gente acerta, então a gente tá entre família, a gente perdoa toda hora um outro, né? Então, no momento eu lembro que eu falei pro meu pai, pai, para com isso, pai, né? Para de pensar em negativo, para de pensar besteira, né? Vai dar tudo certo sua cirurgia, muda esse pensamento, vamos ter uma atitude mental positiva, vamos pensar que vai dar certo, sabe? E foi um momento íntimo, assim, bacana que eu nunca tive com meu pai, né? E é triste, mas é só o leito do hospital pra gente, às vezes, ter um momento desse, sabe? Eu queria até chamar a atenção de todo mundo que está assistindo agora, porque a vida é muito passageira, é muito rápida. E eu vivi isso com a minha mãe há um ano atrás, né? É algo que a gente faz plano e daí a gente descobre que a gente não faz plano nenhum. Porque quem desenha e quem assina nossos planos é Deus, não somos nós. Então, se você agora tem sua mãe, seu pai, cuide bem da sua família, cuide bem do pai e da mãe, porque eles não são eternos. A gente vive achando que a nossa vida é eterna, mas que na grande verdade a nossa vida, ela dura 70, 80, 85 anos. Eu já estou com 43 anos, ou seja, já passei da metade desta vida. E daqui para frente, eu não tenho mais 40 anos. Vamos colocar na mesa que eu vou viver 85 anos. Então eu teria mais 42. Mas não é 42. Porque 8 horas, ou seja, 30% desse tempo eu vou passar dormindo. Com certeza. Mais 8 horas eu vou passar trabalhando. Então vai restar 30% desse tempo, ou seja, mais ou menos 15 anos, que eu vou poder me dedicar para as pessoas que eu amo. Com certeza. E a decisão é o que eu farei com esse tempo, com esses 15 anos que não é pouco, mas que também não é bastante e que me resta para dedicar para as pessoas que eu amo. Eu vou passar com briga, eu vou passar amando, eu vou passar em paz, em harmonia, ou eu vou passar criticando e colocando o dedo e apontando apenas para críticas e para as feridas. Então as pessoas que estão em casa, que vocês aprendam a fazer essa conta, que é a conta do que ainda lhe resta. Com certeza. Né? E sempre colocando no cálculo, descontando o tempo que você passa dormindo e passa trabalhando. E daí você vai ver o tempo que lhe resta junto com as pessoas que você ama. E eu acho que também de fundamental importância, Wanderlei, às vezes a gente espera muito do outro, né? E a gente tem que começar pela gente, cara, sabe? Eu fui aprender isso agora com meu pai, né? Eu deveria ter começado isso antes. E a gente tem um ego forte, às vezes, não, vou... Ou vira automático, né? E a gente tem que parar de viver no automático, cara. Começar a enxergar. Começar a viver, na verdade, né? Não ser automático. A gente sempre quer ser orgulhos para os pais, né? Sim. Eu acho que essa é a grande missão de um filho. Querer ser orgulho para o seu pai, né? Querer deixar seu pai feliz. Eu sempre estudei, não porque eu queria estudar, eu sempre estudei porque meu pai iria ficar orgulhoso daquilo que eu fizesse. E pensando em ser orgulho para o pai, mas não só para o pai, para os filhos também. O que o João quer deixar de legado para esse mundo? Cara, sério. Eu acredito que eu já venho fazendo isso há um bom tempo, né? E eu acho que essa linha de trabalho que eu tenho vai muito em cima de encontro com isso, né? A gente, desde o começo do nosso papo, a gente está falando sobre influenciar para o bem, né? Eu acho que o legado que o João Pierobon vai deixar para o mundo e para o agro é que o João Pierobon sempre influencia para o bem, sabe? Eu sei que a gente pode não ter o alcance que às vezes a gente desejasse ou que a gente merecesse, mas influenciar o mundo para o bem. Então, quando você fez a pergunta, qual vídeo que seu filho vai ver de você daqui a algum tempo, ele vai ter orgulho, eu mencionei um, mas eu tenho certeza absoluta que ele pode pegar todos os vídeos que eu fiz até hoje e ele vai ter só orgulho, porque eu sempre influenciei para o bem, sabe? E esse seria um grande legado, com toda certeza. Com toda certeza. Né? Nós estamos passando por um mundo com muita dificuldade. Nós tivemos algumas guerras nos últimos anos, nós temos muito sofrimento no mundo de hoje.
e eu tenho certeza que tem muita coisa para melhorar. Mas se você pudesse deixar uma palavra para o mundo de hoje, o que você falaria para este mundo hoje? O que você teria para falar para o mundo que nós estamos vivendo? É difícil a gente apontar o dedo, porque acho que quando a gente tem alguma coisa para falar para as pessoas, a gente está apontando o dedo na ferida, né? E principalmente apontar o dedo na ferida das pessoas às vezes não é o melhor caminho, tá? Porque você que tá a crítica pela crítica, acho que não é legal. Mas uma mensagem que eu poderia deixar é o que você pode melhorar em você hoje, como pessoa, né? Porque se a gente amar a gente, melhorar a gente vai melhorar para as pessoas, né? O que você pode fazer por você, que você vai ajudar as outras pessoas, né? Então, ser um cara, igual você falou, vamos começar a viver, a aproveitar melhor nosso tempo, a ver o quanto tempo resta, a amar as pessoas. Eu acho que isso vai fazer o mundo se tornar um mundo melhor, né? Então, às vezes, a gente para de pensar em nós e ser uma pessoa melhor e começa a viver no automático, né? E, às vezes, a ganância, o pecado, enfim, acaba vindo nesse automático também, né? Porque a gente é ser humano, a gente peca, né? O mundo está mudando e nós também estamos mudando. O que os seus seguidores e as pessoas que irão começar a te seguir pode esperar do João Pierobon para o futuro? O João Pierobon para o futuro, eu estou me preparando. A Lari está aqui, ela me acompanha a minha rotina, né? Então, eu sou um cara que eu gosto de estudar, eu sou um cara que eu gosto de ler. Eu mudei muito a minha mentalidade nesses últimos anos. E eu acho que a ideia de tudo isso é para agregar valor nas coisas que eu toco, sabe? Então, quando eu falo nas coisas que eu toco, é lógico, hoje a gente está falando das redes sociais, do meu trabalho, né? A ideia é continuar agregando valor para as pessoas em cima disso, né? E eu não sei até onde vai a rede social, até quando vai, mas a gente se tornando uma pessoa, primeiro ser do que ter, eu acredito que a gente consegue mudar as pessoas que estão em volta da gente, né? E, consequentemente, ter o poder de também mudar as pessoas que estão nos vendo, né? Então, se eu conseguir aos poucos fazer isso aí, com certeza a missão aqui na Terra vai ser bem cumprida. E aonde que as pessoas que estão nos vendo agora, que eu tenho certeza que gostaram e estão vendo toda essa trajetória sua, aonde que elas podem encontrar o João Pierobon? Hoje, acho que em todas as redes sociais, né, Vanderlei? E quais são elas? Hoje no Instagram, @João_Pierobon, no YouTube, João Pierobon, no TikTok, João Pierobon, todas as mídias sociais, aí vocês vão encontrar a gente lá. No Instagram é João_Pierobon com N no final, né? N no final, exato. Mas se você digitar na barra de pesquisa lá João Pierobon, você já vai encontrar, é o primeiro que aparece. Pessoal, o papo foi muito bom, eu conversei com o João Pierobon, um influenciador do agronegócio, com mais de 1 milhão de seguidores nas suas redes sociais, um influenciador para o bem, inclusive isso, um grande amigo meu, uma pessoa que eu converso muito, me aconselho demais. É um prazer imenso ter você aqui, João. Muito obrigado. Se você gostou deste programa, já deixa o seu like no nosso YouTube, já faça o seu comentário, já siga nossas redes sociais lá no Instagram, @VCampusCast. E mais uma vez, para quem quer comprar o boné Campus, que vai ser lançado agora no mês de fevereiro, segue as nossas redes sociais, @Vanderlei Campos, porque lá eu vou estar falando do dia do lançamento. João, uma palavra final. Aqui quem termina é o convidado. Eu quero mais uma vez agradecer imensamente a sua presença aqui no VCampusCast. Vanderlei, meu amigo, eu que agradeço pela oportunidade de falar coisas que eu acho que nunca cheguei a falar nas minhas redes sociais, tá? Então, o pessoal poder conhecer um pouco mais sobre o João, né? O João Pierobon. Apesar de conhecer bastante já, porque há 10 anos aí, mas agradeço e obrigado pelo papo, cara. Quero vir mais vezes. Se Deus quiser, a gente vamos estar por aí. A gente vai estar disponível e aqui no programa, quem chega sai com boné. Eu já vou dar. Você pode comprar o seu, mas o João vai levar de presente para casa um boné Campus. Eu já vou pôr o bonezinho.
Obrigado, João, pela presença. Pessoal, estamos chegando no final. Logo, logo já vai sair esse episódio para vocês nas nossas redes sociais. Vai lá, assista, porque ele tá show de bola. Um abração, fique com Deus e até a próxima.